Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Emanuele da Mustard e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o fato de tudo ter um tempo certo, inclusive o sexo. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre o fato da gente estar numa geração do relativismo. A gente comentou na semana passada sobre a relativização da beleza. E o absurdo dessa coisa de relativizar é que isso tem chegado também às igrejas. Ou seja, as pessoas têm relativizado a palavra de Deus, selecionando a parte que lhes convém. Ou seja, aquilo que eles não estão afim, aquilo que eles não concordam, é descartado. Para começar, isso é um grande pecado, porque a própria Bíblia diz que toda a escritura, ela foi inspirada por Deus e ela foi feita para o nosso ensino. No final da Bíblia, inclusive, em Apocalipse, Deus fala que se algo for acrescentado ou tirado, aquilo vai ser condenado à morte, aquela pessoa vai ser condenada à morte. Então não tem sentido. Mesmo que não faça sentido o que a palavra de Deus está falando naquele momento, ou mesmo que você não esteja afim de cumprir com aquilo que Deus pediu, aquela é a verdade e ponto final. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Ele é o dono da sabedoria. Ele é quem sabe o que é verdade e o que é mentira. E ele é que dita as regras do jogo. Porque ele é soberano, ele é maior de todos, ele que sabe tudo. Então não é a gente, com a nossa mente limitada, que vai determinar as coisas. Um dos versículos que são mais descartados por esse tipo de pessoa está lá em 1 Coríntios 6,18, que diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Quer aceitemos ou não, todos que praticam, que têm a prática sexual antes ou fora da estrutura do casamento, estão cometendo pecado. Isso é uma coisa que é sabida pela maioria da população. O que a maioria também não sabe é o porquê disso. E eu me incluo nisso, né? No começo dessa minha caminhada com Jesus, eu também não entendia. Inclusive, uma das minhas dúvidas era assim: como que é possível ter um relacionamento nessa geração sem que haja relação sexual? Eu não conseguia entender. E aí, nessas minhas dúvidas, e por falta de quem perguntar, eu fui perguntando para os meus amigos daquela época. E aí eu ouvi aqueles bons conselhos de que como que eu vou saber se eu não testar antes, sabe? Mas isso aí isso aí é uma mentira absurda. Depois que eu ouvi muita besteira por aí, mesmo tentando acreditar naquilo que as pessoas estavam falando, porque realmente eu queria acreditar no que eles estavam falando, eu ficava muito incomodada com esse assunto ainda. E aí foi que eu decidi fazer o que eu deveria ter feito desde o começo, né? Que aparece hoje muito óbvio, mas na época não era, que foi sentar a minha bundinha e começar a estudar. Então eu comecei a folhear a Bíblia, a procurar vídeos, a estudar e orar com relação a esse assunto, porque eu falava, Deus, não tô entendendo. Eu tentei, no começo, inclusive, obedecer sem entender. O que funcionou por um período, mas não se sustentou. E aí, quando eu comecei a realmente estudar, realmente entender, as coisas foram se clareando. Eu percebo hoje que nesse período em que eu tentei obedecer sem entender, eu tinha no meu coração ainda essa dúvida de que aquilo que Deus estava me pedindo era algo bom. Porque, como eu não entendia, eu achava que aquilo que ele estava fazendo não era legal, não era bom. E aí isso dificultava muito com que eu obedecesse ao Senhor. Foi aí que eu achei um Salmos lá na Bíblia, Salmos 145:9, aonde a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é bom com todos, e a sua compaixão alcança tudo o que ele faz. Ou seja, podemos afirmar que tudo que Deus faz, tudo que Deus determina é bom. E tudo que ele determina para nós tem esse propósito de revelar quem ele é. Então, se tudo que ele determina tem esse propósito de revelar quem ele é e se Deus é bom, então quer dizer que tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele determina também é bom, entende? Talvez fique um pouco confuso, mas se você ler lá, eu só falar, tá? Porque senão posso falar muitos versículos aqui e ficar um pouco confuso. Mas se você for ler lá em Deuteronômios 32:4, em Salmos 25, do 8 ao 9, você vai ver que a Bíblia diz que Deus é bom, justo e verdadeiro. Amém?
E é por isso que Deus, ele não é esse Deus carrasco que a gente às vezes fica imaginando na nossa cabeça. Ele não pede algo simplesmente porque ele acordou de manhã e ele quer, e ponto final. Não, ele tem esse objetivo de ser bom com a gente, de revelar quem ele é pra gente, de cuidar de nós, como um bom pai, certo? Bem, vamos então tirar o olho agora um pouquinho dessa parte sexual. Vamos dar uma olhada lá no Antigo Testamento, nas leis que Deus determinou para o povo judeu. Se você for na Velha Aliança, você vai ver que o povo judeu era proibido de comer carne de porco e de qualquer animal que come resto, como por exemplo o camarão. O camarão eles chamam de o time da limpeza do mar, porque ele come todo o resto do mar. E aí, talvez você hoje, né, com esse nível de higiene, de medicamentos e conhecimento que a gente tem hoje, científico, você olhe para essa determinação de Deus e fale: Meu Deus, que absurdo, não faz nenhum sentido. Por que que Deus proibiu o povo judeu de fazer isso? Mas se você voltar seus olhos para aquele tempo em que Deus determinou essa regra, quando ele proibia com que fosse que a carne de porco e o camarão fosse proibido, ele estava protegendo aquele povo de se contaminar. Então, se você come a carne de porco contaminada, você pode ter duas doenças, né? A teníase e a cisticercose, que são causadas pela carne de porco contaminada. E também, quando você come camarão, eu não sei se você conhece alguém aí, pode acontecer, e é bem frequente, de que você tenha alergia. E naquela época, não tinha medicação contra a pessoa que estava com a glote fechando. A pessoa morria asfixiada. Quando Deus determinou essa regra, que para a gente hoje não faz sentido, com o nível de conhecimento científico que a gente tem hoje, e lembrando do tempo histórico em que isso foi falado, a gente vê, puxa, Deus estava protegendo aquele povo, protegendo aquele povo. Bem, o mesmo acontece para o sexo, que só é bênção se for feito dentro da estrutura do casamento. Deus fala isso por quê? Porque a gente percebe, né, quando você começa a estudar, analisar e observar os seus relacionamentos antigos e os relacionamentos das pessoas ao seu redor, você percebe que quando a gente escolhe ter relação sexual antes do tempo que o Senhor determinou, a gente acredita o sexo uma importância maior do que ele realmente tem dentro da estrutura de um relacionamento saudável. E aí o que acontece? Quando esse fervor, né, desse amor caloroso abaixa, podem acontecer duas coisas. Uma, terminar, porque aí você fala que o amor acabou, porque não tá naquele fogo todo. Ou até da pessoa trair a outra, né? Justificar que, eu tenho algumas necessidades aqui biológicas que não estão sendo atingidas, então eu vou buscar fora. E nessa história toda, a gente vê o quê? Um monte de gente ferida, com marcas de outras pessoas, né? Quando eu digo isso, é o quê? Feridas mesmo, que foram causadas por causa de relacionamentos aonde essa conexão emocional foi estabelecida antes de conhecer realmente um ao outro. Quando a gente entende o tempo certo das coisas, a gente entende também um dos grandes problemas de ter essa ligação emocional muito forte fora do tempo é que a gente acaba ignorando alguns fatos que são importantes para o relacionamento. A gente ignora os defeitos daquela pessoa, a gente ignora é, os sonhos daquela pessoa. Então a gente começa a ignorar coisas que no futuro vão fazer diferença e vão contar. A hora do namoro, do noivado, é o momento certo para quê? Para ter muito tempo de conversa, para realmente entender se faz sentido seguir para uma aliança mesmo, né? Uma aliança até o resto da sua vida com aquela pessoa. É o momento de você entender quais são os defeitos, quais são as feridas emocionais daquela pessoa, quais são os planos do futuro. Isso encaixa com você? Faz sentido? Será que no futuro, será que os princípios de vocês são os mesmos? Será que as coisas que, a maneira como a qual você quer educar seu filho, caso você queira ter um filho, é a mesma que aquela pessoa quer ter? Parece perguntas meio bobas, mas, gente, dentro de um casamento isso faz muita diferença. Porque tem muitas pessoas que entram dentro do casamento sem conhecer um ao outro. Conhecem a parte física um do outro, mas não conhecem nada por dentro. E aí casam e parece que tá cada um patinando por um lado, sabe? É muito, muito triste. Eu não falo isso assim com soberba,
mas realmente com tristeza no meu coração. E por experiência própria, né? Deus me deu a oportunidade de me arrepender, Deus me deu a oportunidade de ser lavada pelo sangue dele e de poder viver um relacionamento dentro daquilo que Deus estipulou. E ter tido essa oportunidade só me fez ter certeza da bondade do Senhor e de que realmente os preceitos e os mandamentos de Deus para minha vida são muito, muito, muito melhores do que eu tinha imaginado. Eu nunca na minha vida tive tanta intimidade com alguém. Eu nunca tive tanta liberdade de falar com alguém como eu tenho hoje com meu marido. E isso não foi estabelecido depois das noites de núpcias, isso foi estabelecido antes. O momento da relação veio realmente como a cereja do bolo, sabe? Aquele fechar daquela coisa grande e linda que a gente estava construindo juntos. Mas a intimidade de verdade foi construída com base naquele tempão que a gente passou conversando. Teve muitas noites que eu e o Rei a gente ficava, tipo, saía jantar, e aí a gente ficava até super tarde conversando. Eu contei coisas pro Rei que eu nunca contei pra ninguém. E hoje eu tenho liberdade com ele de falar as coisas do profundo do meu coração e ele também. E a gente tem liberdade até pra falar o que um gosta e o que o outro não gosta. E é maravilhoso, sabe? E eu vi o quanto o mundo tem mentido pra gente com relação a esse assunto. Tudo isso que eu tô falando não é para que você se sinta julgada, tá? Caso você ainda não tenha entendido tudo isso. Eu também não entendia. E tá tudo bem. Da mesma maneira como ninguém nunca me obrigou a cumprir a essa ordem do Senhor, eu também não faria isso com você. Se você ainda não entendeu tudo isso, tá tudo bem. A ideia desse vídeo é realmente gerar curiosidade no seu coração e permitir com que você comece a estudar mais sobre esse assunto, a entender e querer mais de Deus, sabe? A ideia da Mustard é essa, é plantar sementes e não acusar. Então, não se sinta acuada, né, com esse vídeo, pelo amor de Deus, porque jamais seria a minha intenção. O que eu quero realmente que você não esqueça é: Deus ama você e Ele tem os melhores planos para você, por quê? Porque foi Ele quem te criou de propósito e com um propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Te vejo te vejo semana que vem no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com aquela sua amiga que ainda tem dúvidas com relação a esse assunto. Me ajuda a plantar sementes no coração das pessoas. Um beijão. Tchau, tchau, gente.